Então, novamente, boa tarde a todos. Agradeço o Dr. Jean Carlos Fernandes por ter aceito o convite para palestrar no dia de hoje, nos falar um pouco sobre LGPD, o impacto disso para as indústrias e procurar esclarecer uma parte das nossas dúvidas sobre o assunto. Obrigado, Dr. Jean. Como nós colocamos no post, no convite, o Dr. Jean, ele é advogado, também é DPO, é um especialista na área de sistema, conhece profundamente a Lei Geral de Proteção de Dados e, por isso, nós o convidamos a falar na tarde de hoje. Dr. Jean, a palavra é sua. Agradeço, doutor Celso. Deixa eu só providenciar o compartilhamento, que eu estou aqui no back-office também aqui. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Deixa eu aproveitar enquanto você está trazendo a tela, eu quero agradecer imensamente os nossos parceiros, nossos amigos, que é a ABEMES, a ABIE e a ABRAESP. Então, são as entidades parceiras do Cianfesp que têm apoiado os nossos eventos. Fique à vontade, doutor Jean. O doutor já consegue visualizar minha tela? Sim, perfeitamente. Uma bolinha para brincar. Deixa eu habilitar a câmera aqui. Não está brincando nada. Você quer cachorro e não quer brincar. Eu vou pedir para os presentes deixarem o microfone. Deixa eu... Ok, acho que agora deu certo. Perfeito. Está me ouvindo bem, doutor? Sim, perfeitamente. Excelente. Então, boa tarde a todos. Obrigado, doutor Celso, mais uma vez pelo convite para tratarmos de um tema aí tão importante, tão relevante para todo e qualquer segmento, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O doutor já fez uma breve apresentação. Eu sou advogado, mas tenho uma atuação forte aí na área de segurança e tecnologia da informação, e fico bastante honrado de falar para um segmento aí tão relevante para a economia, que é o segmento da indústria, e tentar trazer aqui alguns conceitos sobre LGPD e responder algumas questões aí relevantes aí, principalmente para esse segmento. Então, como o Dr. Celso mencionou, além de advogado e com foco na área de segurança da informação, eu também sou encarregado de dados, que é o DPO, o Data Protection Officer, pela Exim, uma certificação internacional, e sou gestor de privacidade e de proteção de dados pessoais, o que, de certa forma, me permite ter uma visão bastante ampla sobre o tema, não só sobre a perspectiva jurídica, né? Não só sobre a perspectiva jurídica, mas como sobre a perspectiva também de tecnologia e segurança da informação. Então, o que eu quero trazer aqui é esses conceitos básicos, né, e fazer um exercício aí de empatia com o segmento, trazendo aí toda a relevância que o tema traz para o momento. E aqui eu trago uma agenda, né? Então, nesse bate-papo aqui, nós iremos abordar contextualizar a LGPD no momento, né? Contextualizar o tema, né? E qual que é o estado da arte hoje da LGPD, em que momento nós estamos, entender o conceito de dado pessoal, que é um dos elementos centrais da LGPD, entender também o que é tratamento de dado pessoal, entender a questão que envolve a questão das bases legais, em que situações é permitido o tratamento de dados pessoais. Vamos falar também
da figura dos agentes de tratamento, que são novas figuras, novas personalidades jurídicas que a legislação traz, e, ao final, aberto para perguntas e para que a gente discuta um pouco, debata um pouco, de forma bastante aberta. A proposta é trazer esse tema de uma forma mais leve possível, tentando evitar aí termos técnicos e jurídicos. Realmente vai ser um desafio, porque, por força do hábito, por vezes eu vou tocar em algum artigo de lei, mas não é essa a proposta. A proposta é trazer esse assunto aqui de uma forma mais leve e trazendo realmente, de fato, essa empatia aí com o segmento. Então, vamos lá. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela está num contexto de uma sociedade informatizada, tecnológica, onde as pessoas cada vez mais elas estão trocando dados pessoais, e trazendo já esse exercício de empatia com a indústria, né? Falando aqui um pouco de indústria 4.0, onde a indústria ela se aproveita dessas tecnologias, né? O que nós chamamos de tecnologias habilitadoras, que é a própria inteligência artificial, a própria computação em nuvem, a questão da realidade aumentada, a segurança da informação, ou seja, a tecnologia ajudando em prol do negócio, aumentando, propiciando um aumento de produtividade, automação dos negócios. Então, dentro desse contexto de uma sociedade onde há um volume muito grande de informações, nasce a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? Inspirada aí muito dentro dessa experiência já trazida da Europa, que já desde 95 existe a Diretiva Europeia 95/46, que já tratava de proteção de dados pessoais, de certa forma, e em 2018 com o Regulamento Europeu, mas tudo isso para dizer que a LGPD ela tem como proposta, como desafio, a responder essa pergunta, né? Como se proteger em um mundo cada vez mais movido a dados? E talvez a primeira pergunta que possa surgir para os gestores, para os empresários que, de certa forma, conduzem um negócio que não é uma big tech, que não é uma empresa de tecnologia, que é uma empresa que não tem o dado como insumo do negócio, mas o que eu tenho a ver com a LGPD? Mas foi uma forma que o legislador encontrou, por isso que é Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, de proteger esses microsistemas que, ainda que não tenham o dado pessoal como seu insumo, tem esse dever ético e legal de proteger o dado pessoal e, obviamente, consequentemente, proteger o titular dos dados pessoais. Então, a LGPD ela nasce nesse contexto de uma sociedade cada vez mais complexa, cada vez mais movida a dados, cada vez mais a tecnologia em prol do negócio. Então, o legislador aí, inspirado toda essa tradição europeia, digamos assim, do GDPR, do Regulamento Europeu, também ter uma legislação de proteção de dados pessoais, colocando o Brasil aí no rol dos países que têm esse tipo de salvaguarda dos titulares dos dados. E por que é tão importante ter uma lei de proteção de dados pessoais? Além dessa questão que nós falamos da questão da tecnologia, é porque o dado pessoal, no final das contas, são pessoas, né? Existe aquela frase, aquele jargão muito utilizado, né? Que dado é o novo petróleo, mas numa sociedade movida a dados, onde cada vez mais o dado ele acaba sendo uma extensão da personalidade, se nós analisarmos, existe um ser social, o ser físico e o ser digital, né? Que tem uma relação direta com as informações que as pessoas, de alguma forma, elas compartilham ou, de alguma forma, são mineradas a seu respeito. Nós temos uma sociedade de dado líquido, né, onde o dado está em todo momento, né, de forma capilarizada. E aqui eu trouxe só alguma situação, alguns casos onde demonstra a importância do dado pessoal na proteção da pessoa. Eu não vou passar sobre todos esses casos, né? Mas o caso talvez mais relevante foi da Cambridge Analytica, que foi a situação da eleição presidencial do Donald Trump, que ele acabou se beneficiando, vamos dizer assim, de uma parceria, né? de uma parceria com o Facebook, onde ele conseguia coletar dados das pessoas e entender qual que era as suas predileções, né?
quais eram as suas tendências, quais eram os seus gostos, e conseguia, de alguma forma, direcionar propagandas muito assertiva. Então, para aquela pessoa que tinha interesse, por exemplo, numa pauta LGBT ou de proteção dos animais, conseguia direcionar uma campanha política assertiva, engajar, isso, de alguma forma, teve êxito, razão pela qual ele conseguiu... afetou um dos processos democráticos da maior potência, né? Ele conseguiu aí se eleger presidente dos Estados Unidos. E aqui tem outros casos também, mas esse é o objetivo, mas é só para trazer, o objetivo é que ser o mais prático possível, mas é para trazer a importância do dado pessoal, em que contexto está a LGPD. Aqui são alguns casos também de algumas demandas judiciais que já estão acontecendo, onde se invocam a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, tivemos o caso da construtora Cyrela, onde houve uma condenação. Então, de alguma forma, o juiz fundamentou, com base na LGPD, essa situação aqui de um estudante que ele questiona uma política de dados de uma empresa de bilhetagem, né? A primeira ação promovida pelo Ministério Público, baseado na LGPD. Mais recentemente, nós tivemos aquele mega vazamento de dados pessoais de 223 milhões de brasileiros. Então, são situações que vêm acontecendo, que têm uma correlação direta, tanto com a questão de proteção de dados pessoais, né, como um novo valor social a ser protegido, né, assim como a vida, assim como o patrimônio. Então, nasce um novo valor social a ser protegido. Então, iremos observar daqui para frente, além da LGPD, outras normas com o objetivo tanto de proteger o dado pessoal, a informação, porque aqui vale fazer essa distinção do dado pessoal relacionado à pessoa, mas também a informação como um ativo para os negócios, né? Hoje, quem melhor aproveita a informação, melhor consegue direcionar de forma mais assertiva os seus negócios, né? Porque hoje a informação é um grande insumo. Então, aqui só para trazer algumas situações. E aqui, só atualizando esse caso do mega vazamento, que até acabou culminando na prisão do hacker, que supostamente seria a pessoa que articulou esse crime, né, que fez essa invasão. E aqui eu quero trazer uma situação bem atual, também bastante provocativa nesse primeiro momento. A ideia é trazer essa provocação, mas de uma reclamação trabalhista, onde o advogado ele já faz um pedido baseado no LGPD, né? Então, aqui, e houve a condenação em primeira instância, né, na modalidade de dano moral impróprio, porque a empresa teria divulgado o telefone de um dos colaboradores na sua página virtual. E aqui é interessante pontuar que o juiz ele entendeu que havia uma lesão ao direito de personalidade presumido. Então, independente do dano, né, numa hipótese de violação de dados pessoais, há uma presunção de um dano, né? E é aqui o dano presumido. Então, só para trazer em qual o momento atual da discussão de proteção de dados pessoais. E aí eu acabei não mencionando que a lei ela foi sancionada em 2018, em agosto de 2018, e ela entrou em vigor agora em agosto de setembro de 2021, pontuando que as sanções elas foram postergadas agora para agosto de 2021. E aí, inicialmente, havia um descrédito com relação à eficácia da lei, se a legislação ia pegar. Então, nas reuniões, né, nos bate-papos com os gestores, com empresários, falavam: Jean, a lei não vai pegar, aqui é o Brasil, a legislação ela não vai pegar, né? Essa é mais uma lei que não pega, né? Então, e é importante dizer que nós já temos uma autoridade nacional de proteção de dados pessoais, e aqui eu trago uma informação que ela foi publicada pela própria ANPD, onde traz que desde novembro de 2020 até abril de 2021, quais foram já as medidas, as ações que a ANPD ela já adotou. Então, não iremos falar sobre todas, né? Mas ela já apresentou uma agenda regulatória, onde ela diz quais temas serão prioritários em termos de regulamentação, em termos de
de eventualmente suprir alguma questão, não vou dizer lacuna, mas alguma questão que mereceria esse complemento da NPD, né? Mas, principalmente, eu destaquei aqui, em vermelho, a questão da publicização da agenda regulatória, mas já existe um canal na própria NPD, na Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, para que os titulares façam as suas reclamações. E já existe um canal também para que as pessoas que forem vitimadas, né, as empresas que tiverem um vazamento de dados pessoais, que elas possam informar para a NPD. E aqui talvez eu esteja até adiantando um ponto, mas existem algumas situações que, se houver um vazamento de dado pessoal dentro da empresa, ela tem o dever, a obrigação legal de comunicar, em algumas situações, de comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, e, em algumas situações, os titulares de dados pessoais. Então, já temos uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais ativa, que já está emitindo diretrizes, já está emitindo orientação, já está cumprindo o seu papel de orientar a sociedade. E aqui, para aqueles que não tiveram contato com a lei, eu trago aqui a arquitetura da lei, a topologia, para a gente entender aqui, ter uma visão aqui panorâmica de quais pontos a lei trata. A gente vai detalhar mais à frente alguns pontos, os que eu entendo que sejam o mais importante, alguns conceitos chaves, mas a lei, ela traz lá, ela vai falar sobre as disposições preliminares, ela vai falar sobre o que é tratamento de dados pessoais, né? O que efetivamente é um tratamento de dados pessoais, em que situação uma empresa está tratando dado pessoal e ela tem que cumprir os requisitos da legislação. Ela vai falar sobre os direitos dos titulares, ou seja, o cidadão, o titular do dado, ele passa a ter um rol de direitos garantido pela LGPD, vai falar da questão do tratamento voltado mais à questão do poder público, vai falar das hipóteses de transferência de dado internacional, aqui novamente o recorte, então, naquela simplória situação, que a empresa, ela armazena, que ela contrata uma empresa de armazenamento, de cloud, e armazena seu dado lá na nuvem, contratando, por exemplo, uma Amazon da vida, e esse, eventualmente, servidor ele está fora do país, é uma hipótese de transferência internacional. Então, nessa situação, o agente de tratamento, a empresa, né, a figura do controlador, que iremos ver mais à frente também, ele vai ter que cumprir alguns requisitos, porque trata-se de uma hipótese de transferência internacional de dado pessoal. Vai falar da figura dos agentes, que ali inaugura novas figuras, né? A figura do controlador, a figura do operador, a figura do próprio DPO, ou, como está na legislação brasileira, a figura do encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Vai falar das responsabilidades desse agente. Vai falar um ponto muito importante, que isso era uma deficiência que havia. Então, para quem é do universo da tecnologia e da segurança da informação, sabia o quanto era desafiador tratar o tema de segurança da informação nas empresas, porque isso não era visto como prioridade. Então, ele tinha um desafio hercúleo aí de convencer, muitas vezes, a alta direção da importância da proteção de dados, né, da segurança da informação como proteção do seu ativo, como proteção do seu segredo de negócio. Então, a LGPD ela joga um feixe de luz nesse tema, traz esse assunto para o board, né, das empresas como uma pauta de governança corporativa. Então, a lei aqui ela já faz uma correlação, ela já faz um diálogo com alguns frameworks, com algumas normas técnicas, a ISO 27001 e outras normas técnicas que tocante à questão de segurança da informação, de gestão de risco. Então, eu digo sempre que é uma lei que ela tem essa característica meio híbrida, né? Então, ela tem requisitos legais, requisitos jurídicos e requisitos técnicos de segurança da informação. E aí ela vai falar da questão das sanções, né? Ela também traz um cardápio de sanções que perpassa desde a questão de uma simples advertência ao bloqueio de dados até a tão temida multa de até 50 milhões de reais, limitada à adoção do faturamento. E ela vai trazer algumas disposições falando como vai funcionar a autoridade de proteção de dados pessoais. Então, aqui é só para trazer uma topologia, né? Fazer um raio-x da legislação. Nós não iremos enfrentar todos os pontos, mas acho importante para aqueles que não tiveram contato, para entender a amplitude, né, da legislação.
E qual que é a realidade das empresas? E aqui eu não estou falando de uma big tech, não estou falando de uma empresa, de uma gigante de tecnologia, e não estou falando daquelas empresas que têm o dado pessoal como insumo do seu negócio. Estou falando de uma empresa, por exemplo, do segmento da indústria. Qual que é a realidade de todas as empresas que acabam se aproveitando dessas novas tecnologias, né, da dita aí indústria 4.0? É o grande volume de dados, a gente está a todo momento recebendo dado, compartilhando informação, inclusive dados pessoais em seus processos de negócio, nas suas operações. E quando eu digo processo de negócio, eu digo aqui a questão do seu departamento de marketing, departamento de recurso humano, de compra, de fornecedor. Então, existe invariavelmente essa troca de dados pessoais e a LGPD ela se preocupa sim com esse dado pessoal, porque ela é um regulamento geral. Então, existe microsistema, né? Ou seja, o dado pessoal ele está capilarizado na sociedade. Então, o legislador entendeu que ele tinha que criar requisitos que fossem transversais, que se aplicasse para toda e qualquer organização, independente do seu segmento. O tratamento de dados pessoais de funcionários, eu já trouxe aqui aquele slide da reclamação trabalhista, onde houve uma condenação em dano moral, porque houve um uso indevido de um dado pessoal do colaborador. Sim, o colaborador também é titular de dado pessoal. Sim, ele tem os direitos que estão resguardados no artigo 17 e seguintes da LGPD. Ele é um titular de dado pessoal. Então, a empresa tem que ter toda essa salvaguarda, tanto para proteger o dado pessoal desse colaborador, mas também precisa cumprir os requisitos da legislação. A questão da terceirização, que é uma realidade, né? Com a reforma trabalhista, isso se tornou mais amplo, né? Porque antigamente as empresas estavam limitadas a terceirizar atividades que não fosse atividade fim, né? Então, hoje não, hoje tem uma amplitude muito grande. Então, são exemplos de terceirização, a questão do serviço jurídico, limpeza, segurança, tecnologia e segurança da informação. E nessa relação, e aqui eu estou falando de uma relação B2B, né? Empresa com empresa, não estou falando de uma relação empresa e consumidor final, que é um equívoco que existe de um modo geral, de entender que só a empresa que tem relação com o consumidor final, que essa tem que ter uma... Claro que, obviamente, essa operação é uma operação mais crítica, mas mesmo na relação B2B, entre empresas, existe também essa troca de dados pessoal e a LGPD ela também está olhando para isso. A utilização de software de terceiros, as empresas estão buscando cada vez mais automatizar as suas operações, ganhar em produtividade, em eficiência, né? Então, na utilização desse software, também há a troca de dados pessoal, que é para trazer um panorama geral, obviamente, né? Claro que tem que, no dia a dia, tem que identificar os gaps. O grande volume de dados armazenados nas nuvens, então, é um perfil dessa nova sociedade da informação, até por uma questão de conveniência, né? A gente está sempre armazenando as informações. Recebe um relatório, armazena. Recebe uma planilha, armazena. Então, existe essa cultura, né, de armazenamento de dados e uma questão também que é cultural também, que é a ausência de uma política de retenção de dados pessoais. Então, raramente nós conversamos com gestores nas entrevistas ou até mesmo na hora de mapear os dados pessoais, existe uma política de descarga de informações. Então, as informações geralmente são armazenadas por tempo indeterminado. Então, essa é a realidade da empresa. Agora, trazendo um lado propositivo da legislação, eu sempre gosto de trazer esse recorte, né? Que a lei, ela vai, de alguma forma, ela vai obrigar que as empresas revisitem os seus processos de negócio para poder identificar aonde há dado pessoal, para poder identificar os gaps, para identificar onde são os pontos mais críticos que precisam ser priorizados, mas, de alguma forma, nessa jornada de adequação à LGPD, isso pode trazer, certamente trará benefício para as empresas. Então, nessa ilustração, eu trago aqui perpassando pela questão da redução de risco, né? Então, quando eu olho para a LGPD em termos de adequação, eu preciso olhar para a segurança da informação. Então, eu estou mitigando também a questão não só do risco legal, mas do risco também operacional da minha operação. Então, quando eu revisito meus processos de negócio para descobrir dado pessoal, é uma grande oportunidade, né, de otimizar esses processos. Então, o gestor, quando ele acompanha esse mapeamento dos processos, e eventualmente ele identifica alguma oportunidade de melhoria, e aí trazendo, obviamente, a questão da eficiência operacional,
a questão reputacional, né, das empresas, porque hoje a privacidade acabou virando uma grife, né? Então, quem acompanhou a propaganda do Itaú e de outras empresas que já estão se beneficiando do fato de estarem adequadas à LGPD, o fato do respeito à proteção de dados e à privacidade como um diferencial competitivo. Então, isso vai, de alguma forma, atrair investidores, vai melhorar a competitividade. Já existe uma autorregulação, as empresas se auto-auditando, porque as empresas não querem fazer negócio com uma outra empresa que, de alguma forma, não esteja aí adequada à LGPD. Fortalecer a cultura de segurança da informação, que era o desafio que nós tínhamos antes da LGPD, e proteger a informação é proteger ativo. A questão de melhorar a questão da relação com os fornecedores, a questão da confiabilidade. Então, aqui, para trazer um olhar para o positivo, e aqui eu trago uma notícia do episódio do Shark Tank, que foi questionado aquela empresa, aquela startup que apresentou o seu projeto, se ela já tinha olhado para a LGPD. Então, essa questão foi uma questão decisiva dos Sharks investirem ou não, aprovarem ou não aquele projeto. E aqui eu trago também a questão das sanções. Eu já toquei brevemente nas sanções. Então, existe um leque, um cardápio aqui de sanções, desde a advertência, o bloqueio dos dados, a multa de 50 milhões, mas aqui é mais para chamar a atenção da questão reputacional, né? Porque muito mais, claro que uma multa de 50 milhões tem um impacto muito grande na empresa, e pelo que eu tenho observado, pelo que a NPD ela tem demonstrado, nesse primeiro momento, não existe esse apetite da aplicação de multa, né? Eu acho que é mais um fator de autorregulamentação mesmo, mas a questão de educação, de trazer diretriz, mas é sempre bom ter no radar, porque existe a esfera administrativa, que é a NPD, com essa prerrogativa de aplicar multa, mas nada impede que um titular que sinta o seu direito violado, que propõe uma ação indenizatória contra a empresa. Mas aqui é mais para chamar a atenção da questão reputacional, né? Qual o impacto que uma violação de dado, né, que um vazamento traria para a imagem da empresa? Então, isso é uma questão bastante importante de ter em mente, mas nós não iremos focar na questão da multa, só para trazer que aqui, porque o bloqueio de dados, que a depender da atividade da empresa, se ela tem o dado como insumo do seu negócio, o bloqueio de dados pode, de repente, impactar na operação, no bloqueio da operação. E eu digo sempre que os princípios e os fundamentos, né, os 10 fundamentos aqui da LGPD, eles são as chaves do castelo para se entender a LGPD. Então, se você quer entender como se adequar à LGPD, leia primeiro o artigo 6º da LGPD, que traz os princípios e fundamentos, que traz, de um lado, o empoderamento do titular do dado, que ele passa a ter um rol de direitos perante as empresas, e aqui eu faço uma comparação com a defesa do consumidor na década de 90, que também trouxe essa sensação, né, do empoderamento do consumidor, né? Tinha uma matéria de capa da Veja que trazia consumidores armados até o dente. Existia uma preocupação que houvesse uma judicialização em massa, em razão dos consumidores passarem a ter direitos aí garantidos pelo CDC. A LGPD, de alguma forma, também ela chega a ser comparada como o Código de Defesa dos Dados Pessoais, que ela traz esses direitos aos titulares dos dados, mas, por outro lado, o dever de transparência das empresas no tratamento dos dados pessoais. E ainda que seja o tratamento dos dados pessoais dos seus colaboradores. Então, a lei traz alguns princípios, alguns fundamentos, ou seja, para cada operação de tratamento tem que ter uma finalidade lícita, o meio de tratamento tem que ser adequado, deve-se utilizar o dado o mínimo necessário para cumprir aquela atividade. A questão da qualidade dos dados está muito relacionada à questão da segurança da informação, de você garantir os requisitos da segurança da informação, que é a questão da confidencialidade da informação, da disponibilidade, da integridade, garantir a segurança da informação através de medidas técnicas, né? O investimento em segurança, mas medidas também administrativas, código de ética e conduta, regulamento, a questão da transparência, a questão de ser proativo com relação à questão da segurança, a questão da prevenção
E o ponto também, que é um ponto bastante importante, a questão da responsabilização e prestação de contas. Então, as empresas vão ter que estar em condições, em algum momento, a prestar contas do uso que ela faz dos dados, seja dos seus colaboradores, seja dos seus parceiros de negócio, ou seja, toda operação que houver tratamento de dados pessoal, a empresa vai ter que estar em condições de prestar contas, seja para o titular do dado, seja para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. A lei ela tem também, na linha dos fundamentos, ela traz alguns princípios importantes, que aqui, alguns são até óbvios, que é o respeito à privacidade, lembrando que a lei, o objetivo dela não é proteger o dado por si só, mas é proteger, em última instância, a privacidade do titular, direitos e garantias fundamentais. E, ao mesmo tempo, a lei ela não tem como objetivo a inibir o desenvolvimento tecnológico. Então, você tem que equalizar a questão de cumprir os requisitos da lei e a questão também de dar continuidade aos negócios. Então, essa é uma parte mais... Porque a lei ela tem essa característica bastante principiológica e para quem é da área jurídica sabe que violar um princípio é tão grave quanto violar uma norma. Mas aqui entrando na parte mais prática da lei, né? Então, quando a lei ela fala, o artigo 1º da lei, ele diz: esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Significa dizer que a lei não está preocupada apenas com os dados que estão no sistema. O dado que está armazenado nos meios físicos também é uma preocupação da lei. Então, aquele arquivo, aquela pasta que contém dado pessoal, também tem que cumprir os requisitos da lei. Mas quando a lei fala o que é tratamento de dados pessoais, e aqui eu trago de novo fazendo uma correlação com a questão da segurança da informação, que é você pensar todo o ciclo de vida do dado. Então, desde a coleta até o descarte do dado, implica em tratamento de dados pessoais. Coleta, processamento, análise, compartilhamento, armazenamento, reutilização, qualquer coisa que se faça com dado pessoal, e a gente vai entender o que é dado pessoal para efeito da lei, é atividade de tratamento. Tem que cumprir os requisitos da lei. Tem que se adequar aos fundamentos da legislação. E aqui, eu trouxe nesse slide anterior alguns exemplos. Esses são todos os verbos que constam no artigo que fala o que é atividade de tratamento. Então, qualquer coisa, dificilmente uma operação que envolva dado pessoal, ela vai fugir do conceito de tratamento de dado pessoal. Mas o que vem a ser dado pessoal? Então, dentro do tripé da legislação, é importante entender o que é dado pessoal, o que é atividade de tratamento, e o que é o consentimento, que é uma das bases legais mais comentada quando se fala de LGPD. Então, aqui o legislador ele trouxe um conceito muito amplo para a definição de dado pessoal. Ele trouxe: dado pessoal é informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificado. Então, qualquer informação, qualquer dado que possa, de alguma maneira, identificar uma pessoa é classificado dado pessoal. Então, aqui o legislador trouxe um conceito muito aberto, muito elástico, e isso tem uma razão de ser. Em razão de hoje nós termos várias maneiras de identificar uma pessoa usando tecnologia, usando a questão da inteligência artificial, usando a questão do Big Data, que é a questão do cruzamento de dados pessoais. Então, o legislador entendeu que qualquer informação que possa vir a identificar uma pessoa é considerada dado pessoal. E dentro desse conceito, ele trouxe uma categoria especial de dado pessoal, que é o dado pessoal sensível. Para esse tipo de dado, existem requisitos mais rígidos. Então, o agente de tratamento, quando se deparar com um dado pessoal sensível, vai ter que ter um cuidado a mais. E aí, o que é dado sensível para os efeitos da lei? São dados relacionados à origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação, sindicato, de organização de caráter filosófico, político. Ou seja, no final das contas, são informações, dados pessoais que, se houver um vazamento ou se houver um tratamento indevido, vão afetar de forma mais crítica o indivíduo.
E aqui, para exemplificar, para não ficar de forma tão abstrata, exemplos de dado pessoal. Então, nós temos dado pessoal, aquele que traz um vínculo direto com o titular, que é o nome, que é o RG, mas existe dado pessoal que também que ele não tem um vínculo direto, mas ele tem um vínculo indireto. Então, eu trago aqui alguns exemplos. Nome, a foto, o RG, o CPF, a CNH, dados de geolocalização, dados de navegação na internet, o próprio IP, os cookies que são armazenados pelo site, em algumas situações, é considerado dado pessoal. E nessas situações, é necessário solicitar o consentimento do titular, na maioria dos casos. Então, é importante o portal que a empresa tem, o site que a empresa tem, e muitas vezes a empresa não sabe que aquele site coleta cookies. Ela fala, meu site só tem um formulário de contato, ele não coleta cookies. Às vezes, por trás do código, por trás da plataforma, existe sim alguns plugins que coletam cookies e é dado pessoal. Então, hábitos de vida, histórico de compra, todas essas situações aqui são dados pessoais. E aqui talvez seja o ponto que seja mais importante, é entender a figura dos agentes de tratamento. Então, a lei trouxe, né, ela inaugurou algumas figuras que não existiam dentro do direito, né, que é a figura do controlador, do operador, do encarregado de dados, a figura do titular dos dados e da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Então, vamos entender agora o que significam esses agentes. Então, o controlador, segundo a definição da lei, é aquele a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Parece que não ficou muito claro. É uma definição muito simples para um conceito de grande importância. No regulamento europeu, na versão português de Portugal, a definição é responsável pelo tratamento. Isso, de alguma forma, ajuda a entender o conceito. E no regulamento europeu, ele traz também o conceito que é aquele que define os meios e as finalidades do tratamento. Então, trazendo um exemplo mais claro, então, aquele que coletou o dado do titular e aquele que tem autonomia, que pode tomar decisões sobre o destino daquele dado, é considerado o controlador. E para essa figura, a lei traz um número maior de responsabilidades. Já o operador é aquele que trata o dado em nome do controlador. Então, no exemplo que eu trouxe no início da minha fala, quando uma empresa contrata um serviço de armazenamento para armazenar um banco de dados, por exemplo, ou quando contrata uma empresa de contabilidade para processar a folha de pagamento, a empresa contratante, ela é a controladora e a empresa contratada, ela é a operadora. Claro que existem situações que isso pode, de alguma forma, sofrer alguma alteração, porque existe a possibilidade de duas empresas figurarem como controladora. Mas nesse exemplo da contratação da empresa de contabilidade ou na contratação de uma empresa de recursos humanos, gestão de pessoas, a empresa contratante é a controladora e a que está sendo contratada é a operadora. E a lei ela vai trazer obrigações diferentes. E aqui é importante destacar que a figura do controlador, do contratante, ele tem uma carga de responsabilidade muito maior. E ele é responsável, inclusive, se houver um vazamento lá no operador, lá na empresa de contabilidade, lá na empresa de BPO, na empresa que processa a folha de pagamento, na empresa de tecnologia de informação, porque a lei diz que é dessa forma. O controlador ele é responsável. Então, aqui surge uma obrigação que já existe, inclusive, essa prática, existe alguns frameworks que já recomendam essa prática, né, que é a gestão de terceiro. Então, lá no checklist, na hora de contratar um terceiro, vai ter que ser analisada essa questão, se essa empresa, além de condições técnicas para prestar o serviço, ela tem condições técnicas para proteger os dados aos olhos da LGPD. Porque se houver algum incidente de segurança da informação, o controlador é o responsável. Então, e aqui já está havendo esse movimento. Então, a LGPD, ela também ela traz essa responsabilidade para as empresas, para que tenham esse cuidado na hora de contratar os seus parceiros de negócio e certificar que aquele parceiro, de fato, tem condições de cumprir a legislação.
E aqui não é só cumprir pro forma, né? Claro que um aditivo contratual, que é o que tem acontecido no mercado, vai ajudar bastante, né? Que é o que está acontecendo, né? As empresas elas estão aditando os contratos, né? Dizendo o seguinte: olha, a partir de agora você tem que se adequar ao LGPD. Só que isso não é suficiente, porque no meu exemplo aqui, se houver um vazamento lá na empresa de RH, na empresa de contabilidade, não importa o que está escrito no contrato, talvez fique aí reservado o direito de uma ação de regresso, mas vamos maximizar aqui o exemplo, numa hipótese de uma multa de 50 milhões, quem vai ser responsável é o controlador. Então, é muito mais que esse dever de criar instrumentos contratuais bem redigidos, mas também ter esse dever de diligência na escolha dos seus parceiros. Então, a lei ela traz essas duas figuras, e eu acredito que algum de vocês, de alguma forma, já tiveram essa experiência, né, de algum tomador de serviço questionar com relação à adequação à LGPD, e muitas vezes exigindo requisitos que talvez não se aplique àquela atividade, àquela relação comercial, porque a lei ela diz que as empresas têm que adotar medidas técnicas, mas ela não diz quais são essas medidas técnicas. Então, tem que ser avaliado caso a caso, né, quais são as medidas aptas a fazer essa gestão do risco, né? E a figura do encarregado de dados, que ele passa a ser esse canal de comunicação entre o controlador, a empresa, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais e o próprio titular. Então, ele tem essa figura, esse papel de ser um canal de comunicação, mas o papel dele vai além, né? Ele é a pessoa que vai, de alguma forma, tracionar as boas práticas de proteção de dados e privacidade dentro da organização, a questão da conscientização, da educação, eventualmente emitir seu parecer sobre algum projeto que envolva dado pessoal. E aqui eu vou voltar um pouco no início da nossa apresentação, quando o Dr. Celso abriu mencionando que o Zoom agora, salvo engano, que ele questiona no início da gravação se a pessoa autoriza. Isso já tem relação com a questão da LGPD, que é o conceito que nós chamamos de Privacy by Design, ou seja, as empresas vão ter que ter a privacidade, pensar na privacidade e na segurança da informação, não mais como a cereja de bolo, mas como recheio do bolo. Então, na hora de estruturar um projeto, vai ter que pensar na questão da proteção de dados pessoais. E aí que entra a questão do encarregado. Em algumas situações, num projeto principalmente que envolva tecnologia, que envolva IA, que envolva internet das coisas, inteligência aumentada, que envolva alta tecnologia, é recomendado que se consulte o encarregado de dados, que ele olhe para esse projeto sobre a perspectiva da proteção de dados pessoais. O que nós importamos desse termo do Privacy by Design, né? A privacidade desde o projeto, desde a concepção. Então, aqui obriga as empresas a ter uma nova mentalidade, né, com relação à questão da proteção de dados pessoais. Eu tenho dito que é uma mudança cultural, né? As empresas vão ter que, de alguma forma, internalizar essa cultura de proteção de dados pessoais. Então, a lei ela traz essa figura, e a Autoridade Nacional, que é o órgão fiscalizador, que ele tem esse papel tanto de fiscalizar, mas também fiscalizar orientações, a parte de conscientização, de educação e de aplicação de multas. Lembrando que isso não está restrito à Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Ou seja, quem sentir o seu direito de proteção de dados violado pode socorrer ao judiciário. Pois bem, nós entendemos já, espero que todos tenham entendido, aqueles que não tiveram contato, aqueles que já tiveram contato com o tema, peço desculpa de ter trazido conceitos talvez tão simplórios, né? Mas nós entendemos o que é tratamento de dados pessoais, né? Então, qualquer operação que envolva dado pessoal, seja a coleta, seja o descarte, seja o compartilhamento, é uma atividade de tratamento, precisa preencher os requisitos da lei. Entendemos o que é dado pessoal, a amplitude desse conceito, mas e agora? Como que eu faço, né? Como eu consigo blindar a minha operação? Como eu consigo validar a minha operação? E agora, com a LGPD, como que eu posso tratar dados pessoais?
E aqui o slide, ele, de forma provocativa, ele traz para além do consentimento, porque isso é um equívoco que existe muito grande de imaginar, não, tudo bem, agora com a LGPD eu vou criar aditivo contratual, eu vou criar código de ética e conduta, alguns termos aqui internamente, e vou pedir autorização dos colaboradores ou do meu cliente, ele autorizando para que eu possa utilizar o dado pessoal. Está errado. É muito além disso, né? Ou seja, a lei ela traz 10 bases legais, ela traz 10 fundamentos que autorizam o tratamento de dados pessoais. Ou seja, dificilmente uma operação de tratamento, por isso que a gente diz que a lei não veio para inviabilizar nenhuma operação, ela veio para trazer transparência para que as empresas estejam em condições de prestar contas, né? Eu gosto de fazer sempre essa analogia, né? As empresas vão ter que, de alguma forma, ter o livro caixa dos dados, elas vão ter que ter mapeado as suas operações e qual que é o fundamento que autoriza ela utilizar esses dados pessoais. Então, a lei ela traz 10 opções. O consentimento é uma base legal que ela vai se aplicar em algumas situações, mas existem outras 9 opções, né? A execução do contrato, ou seja, onde houver uma relação contratual, dentro de um contexto contratual, que for necessário tratar dado pessoal, trocar dado pessoal, o agente de tratamento, o controlador, a empresa, ela pode socorrer dessa base legal, da execução do contrato, mas é muito mais que isso. Não é só você saber que você tem o direito de utilizar essa base legal, que a sua operação ela está adequada à lei, você vai ter que ter, de alguma forma, estar accountability. Você vai ter que estar em condições de prestar conta, seja para o titular dos dados, seja para a autoridade nacional. Talvez seja esse grande desafio, que as empresas descobrirem seus processos de negócio, onde estão os dados pessoais, catalogar os dados pessoais, fazer esse exercício olhando para os princípios, né? Como, por exemplo, o princípio da minimização. Será que eu preciso de todos esses dados aqui para essa operação? Fazer esse exercício de empatia com o titular, né? Então, e aí sim dizer, olha, para essa operação, então trazendo um exemplo que está no dia a dia de todas as empresas, eu tenho um processo de negócio que é o recrutamento e seleção. Para esse processo de negócio, eu preciso coletar dado pessoal do futuro do candidato à vaga, né? Quais dados que eu preciso, né? Será que eu preciso receber o currículo dele e armazenar no banco de dados por tempo indeterminado? Quais informações eu preciso? Será que eu preciso, de fato, da ficha de antecedentes desse colaborador? E aí dizer o seguinte, olha, para essa finalidade, na coleta de dados, para o processo de negócio de recrutamento e seleção, qual que é a minha base legal? Então, aqui, só exemplificando, nessa hipótese que eu trouxe aqui, a base legal provável seria a execução de contrato, porque é um procedimento preliminar a um futuro contrato de trabalho. Isso, se essa atividade de tratamento se esgotar nessa fase, eu recebi o currículo do colaborador, do candidato, para participar de um processo seletivo. Se ele foi o candidato selecionado, perfeito. Eu vou acabar utilizando esses dados com base ainda na execução do contrato, mas imaginemos que ele não foi o candidato selecionado. Será que eu posso manter essas informações no meu banco de dados, numa planilha do Excel? Pode sim, só que talvez sua base legal não seja mais a execução do contrato. Talvez, nessa hipótese, você precise do consentimento do titular. Então, a lei traz alguns requisitos que, embora, que é muito comum nas entrevistas, nas reuniões com gestores, está na mente do gestor, não, minha operação ela é lista. Eu coleto os dados aqui para recrutamento e seleção, eu coleto esses dados aqui, mas eu uso porque é um colaborador, mas a lei ela requer muito mais que isso. Ela requer que você tenha esses dados catalogados. E aqui eu estou evitando usar terminologia jurídica que a lei traz, que a lei fala lá no artigo 37, ela fala do registro das operações de tratamento, em algumas hipóteses, né? Então, aqui a gente não iremos falar de todas as bases legais, eu estou pontuando só algumas, que são as mais corriqueiras, que é a questão da execução do contrato, numa relação com um parceiro de negócio, onde existe essa relação contratual, a empresa, o agente de tratamento, o controlador pode se valer dessa base execução do contrato. Agora, o que é mais interessante mencionar, porque o processo é muito dinâmico, né? O processo de negócio é muito dinâmico, os projetos são dinâmicos. Então, a lei ela deu um voto de confiança para os agentes de tratamento.
naquelas hipóteses que eu chamo aqui de atividade atípica de tratamento, ou seja, onde não se encaixa o consentimento, onde não se encaixa a execução do contrato, e aqui eu só estou pontuando as que são mais comuns para esse segmento da indústria, né? A questão a obrigação legal, aquela situação onde tem que se guardar o dado porque existe uma legislação. A lei dá esse voto de confiança através da base do legítimo interesse. Então, ou seja, a lei em nenhum momento ela inviabiliza a operação, o processo. Então, se você implementar tiver um projeto de inteligência artificial que vai aumentar a sua produtividade, que vai aumentar a sua eficiência operacional, que vai ser bom para os seus negócios, você vai poder tratar dado pessoal, se necessário, desde que se respeite todos os princípios e desde que você entenda que nessa hipótese de legítimo interesse, a lei te traz ela te traz esse bônus, né, desse voto de confiança, dessa carta em branco, mas ela te traz alguns ônus, de alguns requisitos mais rígidos nessa hipótese. Tá? Então, aqui trazendo, e outra coisa importante dizer também, que dentro do contexto laboral, na relação entre empregado e empregador, a base legal do consentimento é a base legal menos provável, porque é muito comum as empresas entenderem e falar, olha, eu vou pegar o consentimento de todo mundo através do Código de Ética e Conduta, através da política de privacidade. Por que é a hipótese menos provável? Porque a lei diz que o consentimento tem que ser livre, expresso e informado. Então, o consentimento tem que ser dado de forma livre. O colaborador o titular tem que se sentir livre para dar o consentimento ou recusar. Dentro da relação de emprego, onde há a questão do poder diretivo, da questão da hierarquia, é pouco provável que o colaborador ele seja livre para dar o consentimento. Então, não é uma base legal recomendada por essa razão. Mas o agente ele pode socorrer de outras bases legais também. E aqui eu acabei já mencionando de alguma forma, né? Então, ao realizar os tratamentos, qual a preocupação, né, das empresas? Observar os princípios lá do artigo 6, que nós mencionamos, enquadrar cada operação de tratamento. Eu dou sempre o exemplo do RH, que é um exemplo que está dentro da realidade de todas as empresas, mas poderia ser, por exemplo, a prospecção de um cliente, ou área de marketing. Então, dentro desse processo de negócio de marketing, né? Qual que é a base legal que se enquadra? Quais os dados que são coletados? Para qual que é a finalidade? Qual que é a base legal? A base legal vai ser o legítimo interesse? Será que eu preciso do consentimento? Será que é necessário que cabe a questão da execução do contrato? Então, tudo isso vai ter que estar, de alguma forma, catalogado. E a questão mais importante, que é o ponto central, né? Toda a lei ela orbita em torno do titular, que a empresa estar em condições, por isso que esse mapeamento dos dados, a empresa entender quais dados, fazer esse exercício de higienização, entender quais dados realmente são necessários para o negócio, porque se eventualmente houver uma requisição do titular, né, exercendo o seu direito, a empresa tem que estar em condições, ela vai ter que ajustar os seus processos internos, os seus procedimentos internos, para eventualmente receber uma requisição de um titular de dados. Então, aqui para uma empresa que tem um site de e-commerce, talvez fique mais claro, mas esse pedido, essa solicitação também pode ser de um colaborador. E aqui a questão de adotar medidas e boas práticas de segurança. Então, as empresas vão ter que implementar medidas técnicas de segurança e medidas administrativas, né, para poder aí atender o artigo 46 e 50, que é com relação à questão à proteção dos dados em si. E aqui, qual que é o caminho para a conformidade? Aqui eu trouxe um checklist de conformidade. Então, quais seriam os passos que a empresa deveria seguir para estar em conformidade? Primeiro, entender, ela vai ter que mapear os seus processos de negócio para poder identificar quais dados pessoais existem dentro dos seus processos. Até para identificar onde há gap, questões que têm que ser tratadas de forma prioritária, né? Identificar as fragilidades, né? Tanto sob a perspectiva dos requisitos da LGPD, mas com relação à questão da segurança da informação, fazer esse enquadramento, então, para cada operação, entender qual que é a sua base legal. Então, isso não basta isso
estar simplesmente na mente do gestor, né? Isso vai ter que estar, de alguma forma, registrado, vai ter que estar documentado, ou a empresa tem que ter ciência onde está o gap, né? Aonde ela precisa atacar. A questão dos ajustes contratuais, né? Olhar para o contrato de trabalho com olhar da LGPD, mas também da proteção de dados, mas também da segurança da informação, a questão da revisão, ou no caso, as empresas que não têm, do regulamento empresarial, olhar para essa relação com o terceiro, né? Listar os seus fornecedores e entender quais são os mais críticos em termos de tratamento, lembrando que numa hipótese de vazamento, o controlador é responsável, então eu preciso entender quais são os fornecedores mais críticos em termos de troca de dados e ajustar o contrato, né? Fazer um aditivo contratual, em situações mais simples, talvez só chamar esse fornecedor para assumir juntamente, através de um instrumento, né, contratual, o compromisso de proteção de dados pessoais. Em casos mais críticos, fazer literalmente um acordo de tratamento de dados pessoais, porque se houver um vazamento, tem que estar talvez no contrato que o operador, que a empresa de contabilidade, tem que me avisar imediatamente para que eu tome as providências, né? Então, isso precisa estar no contrato. O direito de, eventualmente, você auditar esse operador, e aqui tudo a depender da criticidade, né? Então, por isso que é importante fazer uma análise de risco contratual, entender entender por grupo de fornecedor quais são os mais críticos, né? E entender qual que é a estratégia jurídica mais assertiva. A questão da política de privacidade, e aqui eu digo a política de privacidade interna, no sentido de dar transparência para os colaboradores, né? Naquele ponto de coleta, por exemplo, onde tem uma câmera ali que monitora, que muitas vezes tem como objetivo garantir a segurança, proteger o patrimônio da empresa, mas muitas vezes tem situações que é ter o controle de produtividade. Então, eu preciso, no ponto de coleta, ter um aviso de privacidade, dizendo, olha, e também que o colaborador ele saiba quais dados são coletados a seu respeito, para qual finalidade. Então, isso é muito importante. E aí tem uma distinção muito clara, muito importante destacar, que quando eu falo desse documento interno, ele é política de privacidade. Quando eu falo do documento externo, que é aquele que está lá no site, né, que isso é direcionado para o meu cliente que visita meu site, que eventualmente existe uma coleta de cookies, né? Certamente vocês já observaram que ao acessar algum site, aparece lá uma janela que é uma ferramenta de gestão de cookies, né? Perguntando se você aceita ou não a coleta de cookies, né? Então, tem empresas que estão colocando só sim ou não, mas a boa prática, a recomendação é que, porque existem várias categorias de cookies, né? Então, você tem que dizer, o titular tem que ter o seguinte, olha, cookies simplesmente de seção, que é aquele do carrinho lá, quando você entra no e-commerce, né? Que ele deixa lá os produtos que você seleciona no carrinho. Esse talvez não precise, eu estou dando consentimento para esse, mas para aqueles cookies, por exemplo, de propaganda, eu não quero dar o consentimento. Então, precisa dar esse direito para que o titular ele diga em que situações que ele aceita a coleta de cookies. Aqui no item 4, então, as empresas vão ter que, de alguma forma, de maneira estratégica, dentro de uma perspectiva de gestão de risco, vão ter que tomar cuidado com a questão de segurança, vão ter que proteger os dados pessoais, mas lembrando que a questão não basta comprar um firewall, uma solução de data loss de DLP, ter uma VPN, é muito mais que isso, é a questão de educação, de treinamento, de conscientização. Não basta ter a política de privacidade, essa política tem que ser disseminada para os seus colaboradores, ela tem que ser efetiva, ela tem que cumprir o objetivo. Então, tudo tem que ser feito de forma sistêmica, porque lembrando que o objetivo principal aqui é proteger o dado pessoal, de nada ter uma política assinada pelo colaborador, de nada ter investido em segurança de informação, se no final das contas o dado for vazado. Então, tem que ter esse olhar integrado, esse olhar holístico sobre a questão. As empresas vão ter que nomear até a segunda ordem em todas as empresas, talvez haja dispensa para pequenas e médias empresas, vão ter que nomear essa figura do encarregado, que nada mais é, como eu mencionei, além de ser esse ponto de comunicação, a pessoa que vai trabalhar a questão da conscientização de privacidade e proteção de dados pessoais, mas é a pessoa que vai ser o ponto central
com relações tocantes à privacidade. Ou seja, houve um vazamento, a autoridade nacional precisa entrar em contato com alguém, ela não vai procurar o dono da empresa, ela não vai procurar o gerente de TI, ela vai procurar o encarregado de dados pessoais. Houve um vazamento interno, tem que comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, quem vai fazer esse papel, essa comunicação é o encarregado. E qual que é o perfil desse profissional? A lei não fala que tem que ser advogado, não fala se tem que ser, se há algum obstáculo para ser alguém da área de tecnologia, mas alguém que tenha conhecimento em segurança da informação e na legislação, né? Que tenha uma boa comunicação, que conheça de alguma forma, que se aproxime da operação. E, por fim, eu já acabei mencionando a questão da conscientização. Esse talvez é o ponto mais principal. Para quem é da área de segurança, sabe que o elo mais sensível da segurança é o usuário, né? É o elo mais frágil da corrente. Então, atacar todos esses vetores, né, parece complexo, né? Mas, na verdade, talvez seja uma mudança mesmo de mentalidade das empresas, de passar a ter esse controle, esse cuidado maior com o dado pessoal, né? E aqui, no final das contas, é ganho para a empresa, porque ela vai estar protegendo, além de estar protegendo o seu dado pessoal, vai estar protegendo o seu segredo de negócio, o seu ativo, mas aqui é trazendo o caminho, um checklist de conformidade. Mas um ponto que eu não coloquei aqui, acho que está no próximo slide, que talvez seja o mais importante que a gente tem observado no dia a dia, é o comprometimento da alta direção. É a alta direção levar essa agenda para dentro da governança corporativa como uma prioridade. Entender que a proteção de dados é um novo valor social, que existe uma legislação rígida, que você não se adequar às normas de proteção de dados pessoais, porque existem outras normas também que de alguma forma tocam também na questão. Então, a LGPD ela não está numa ilha, existem outras legislações que conversam com a LGPD. É um tema importante e que tem que fazer parte da governança corporativa, que em algumas situações ela pode ser, sim, diferencial competitivo, em algumas situações ela pode significar a sobrevivência do negócio, a depender do modelo de negócio, os tomadores de serviço vão deixar de trabalhar com algumas empresas que não estejam adequadas com a LGPD, além da questão do risco que existe, né? Tanto do risco trabalhista, que nós mencionamos, mas eventualmente o risco de um vazamento de dados, né? A questão reputacional de a empresa estar vinculada a um incidente de segurança da informação, né? Mas considerando que a lei já está, ela foi sancionada lá em 2018, né? Então as empresas tiveram 2 anos para, de alguma forma, isso demonstra de alguma forma o impacto que essa lei tem em todo o ecossistema corporativo, né? A gente já viu isso aqui de alguma forma, né? Então, por essa razão, o legislador ele estabeleceu um período de 2 anos para que essa empresa se adequasse, né? Nós já estamos aí com a lei já plenamente em vigor, só aguardando para que em agosto entre em vigor as sanções, mas quais são as prioridades? O que devo priorizar? Aqui é uma sugestão, né? Uma sugestão do que as empresas têm que priorizar. Então, primeiro, estabelecer essa questão, que é a questão da mobilização inicial, né? A alta direção entender que realmente isso é um tema importante, né? E aqui dentro daquela concepção top-down, né? Então, tem que partir da alta direção, né? Ela apoiando esse processo, esse programa, né? É mais que um projeto, é um programa, né? Porque os processos eles são vivos, né? O programa ele é cíclico, ele continua, né? Não basta a empresa fazer um trabalho de adequação, ela vai ter que dar manutenção de alguma forma isso. Então, a alta direção, ela tem essa mobilização, ela entender que isso é importante, ela apoiar, porque nós encontramos em alguns projetos essa dificuldade, onde falta o apoio da alta direção, né? Então, tem situações que nós até recomendamos que um diretor ele participe de uma gravação de um vídeo, que ele tem que assinar a política de privacidade, né? Ele tem que mandar algum comunicado institucional, então a importância da área de comunicação, de RH é importante. Então, é um processo multidisciplinar, então precisa conversar com todas as áreas, ter um comitê de proteção de dados pessoais, aqui comitê, mas não necessariamente você precisa ter um comitê com várias pessoas, mas ter preferencialmente um comitê multidisciplinar, com integrantes da área de tecnologia, segurança da informação, jurídica, RH, e aí vai depender muito
da atividade da empresa, da operação da empresa, mas mais importante que isso é você ter alguém olhando para a proteção de dados pessoais. Você ter alguém, né? Você ter os privacy champions, né? Aquelas pessoas que estão olhando para a privacidade, né? Que estão olhando para a privacidade. Mapear, ainda que seja, né? Sabemos que mapeamento de processo é uma fase dos programas, dos projetos, que é uma fase árdua, né? Uma fase de entrevista, várias horas técnicas, mas fazer o que dentro da segurança de informação nós chamamos de análise de risco qualitativa, né? Mapear os macros processos para tentar identificar aqueles gaps, né? Aquelas situações mais preocupantes. Então, pensar como a empresa se preparar, como atender os direitos titulares, pensar na questão da política de privacidade interna, né? Que é um documento, e aqui não é um documento copia e cola, é um documento que esteja alinhado ao negócio, ele tem que ser efetivo, né? Como sendo uma declaração da alta direção, dizendo que ela está comprometida com a proteção de dados da privacidade e que isso seja disseminado por toda a organização. Então, além da questão da política de privacidade, a política de segurança da informação como diretriz, isso é importante. Eventualmente, um parceiro de negócio ele pode requerer alguma evidência de que a empresa efetivamente está comprometida. Então, uma política lá bem construída, não copia e cola, mas esteja alinhada ao negócio, né? Alinhada à questão do treinamento dos gestores, da questão da conscientização, é uma evidência que essa empresa está comprometida, né? A questão da nomeação do encarregado de proteção de dados pessoais, do DPO, lembrando que o estado da arte isso pode ser uma empresa para prestar esse serviço, até segunda ordem, né? Se nós olharmos lá para o regulamento europeu, dentro da experiência da Europa, esse profissional teria que ter uma independência, então ele não poderia ser um diretor, não poderia ser alguém da área de tecnologia da informação, mas fazendo uma leitura bastante agnóstica da nossa legislação, eu acho que nesse primeiro momento é melhor do que não ter o encarregado de dados. Então, até a escolha desse profissional vai depender da operação da empresa, do nível de criticidade com relação à proteção de dados pessoais. E eu encerro, acho que basicamente era isso que eu queria dizer. Espero ter esclarecido alguns pontos e fico à disposição para a gente, de repente, falar de alguma questão pontual, de alguma questão que não ficou clara ou de alguma dúvida aí da audiência. E eu agradeço, doutor Celso. Doutor Jean, muito obrigado pela tua apresentação. Eu tinha uma série de questionamentos que haviam me passado aqui durante a semana, só que durante a tua apresentação você foi respondendo alguns pontos, né, que haviam me colocado. Uma delas é realmente a ideia do consentimento, porque muitas empresas partiram realmente para essa situação. Vou buscar consentimento de todos os envolvidos com a empresa, né? E realmente você colocou na tua apresentação, deixou claro que não é só consentimento, né? Consentimento é uma das etapas, né? Acho que é uma das ações a serem adotadas, mas existe toda uma inteligência por trás disso, né? Então, eu achei bastante interessante. Uma outra questão que me colocaram, realmente, é o que você colocou logo no início da sua palestra, da sua apresentação. Falou, minha empresa, eu sou indústria, meu negócio é B2B, minha relação é só empresa com empresa, ou indústria com indústria, indústria com distribuidor, com home center, com loja de utilidades. Eu não tenho relação pessoal, eu não vendo para consumidor final. E o doutor aí, durante a apresentação, deixou isso bastante claro, né? Que aqui se fala em dado pessoal, e em toda a relação existe envolvimento de dado pessoal, sim. Dentro de um cadastro que vai ser feito com a empresa, um possível cliente, a gente, além de coletar os dados da empresa, tem lá os dados dos sócios da empresa, o responsável pela área financeira, então tem uma série de dados que são envolvidos, né? Uma outra questão que me foi colocado também é sobre a aplicação, né, da lei nas relações de trabalho.
que aqui a gente tem um grupo de recursos humanos e o pessoal sempre coloca, mas não basta só consentimento, né? Porque é empregado, eu tenho lá já o contrato de trabalho, mas aí durante a tua apresentação também você trouxe essa ideia de pensar realmente se os dados que estão vindo para os recursos humanos são dados que têm base legal ou se nós estamos coletando alguns dados que nós temos outros interesses em coletar, né? E aí, ou por conta de benefícios a serem concedidos, então a gente pensar realmente na finalidade do dado que está sendo coletado, tanto no recrutamento quanto durante a vigência do contrato de trabalho, né? Mas ficou uma pergunta, doutor, que é a questão das empresas do Simples. Tem aquela lei complementar 123 de 2006 que fala que as empresas do Simples terão um tratamento diferenciado em algumas situações, né, tanto tributárias quanto administrativas. E me parece que a Lei Geral de Proteção de Dados não fez essa distinção, né? O doutor vê realmente essa possibilidade ainda da Agência Nacional tratar as empresas que estão no Simples? Perfeito. Sim, na legislação ela toca vagamente com relação à questão do encarregado de dados e existe um processo na NPD, que é a tomada de subsídios, né, onde ela abre para ouvir a sociedade, justamente em algum momento na sua agenda, melhor dizendo, na sua agenda regulatória, lá nas suas prioridades, em algum momento ela vai enfrentar essa questão de eventualmente flexibilizar para as pequenas empresas, né? Então, isso está no radar, sim, da NPD. Eu acredito que os requisitos não serão os mesmos, né, para as outras empresas. Então, a expectativa é que isso, de fato, vá ocorrer. Agora, eu queria voltar só um pouquinho no parênteses que você fez com relação à questão do RH. O que é importante dizer? Que, assim, de alguma forma, o RH, ele sempre, nas suas operações de tratamento, ele está vinculado a uma legislação, né? Na questão de benefício, na questão da segurança e medicina do trabalho, né? E a questão do consentimento, a gente não pode confundir o consentimento com ciência. Então, aquela assinatura do colaborador em um documento, ela não vai trazer nenhum prejuízo. Agora, o que o gestor não pode considerar, que ele vai ter que olhar para aquela operação e entender qual que é a base legal mais assertiva, né? E que muito, como eu mencionei, na maioria das vezes não será o consentimento, né? E aí a grande novidade é que de alguma forma você vai ter que ter isso registrado, catalogado para quê? A lei traz essa questão da transparência. Nós falamos da questão da transparência, né? Que é um dos principais princípios da LGPD. A empresa tem que estar em condições de prestar contas, seja para o titular do dado e seja para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Acho que talvez a grande mudança para as empresas que não são B2C, que são B2B, é ter que fazer esse inventário dos dados. De alguma forma, ter que catalogar esses dados, né? Até para fazer esse exercício, para poder entender. Porque é muito comum, doutor Celso, nesse exercício, né, o gestor se questionar, mas por que eu estou coletando esse dado aqui, se eu não preciso? Né? E quanto mais dados coletados, mais risco a empresa ela corre. Então, assim, e há uma confusão muito grande com relação à ciência e o consentimento. Então, o colaborador tomar ciência no documento, isso é bem-vindo. Agora, não pode confundir isso com consentimento, né? Então, numa situação que não cabe o consentimento, por exemplo, onde o consentimento não é livre, porque existe uma relação aí de hierarquia, a questão do poder diretivo, né? Então, o colaborador não tem condições de deliberar de forma contrária, né? Ele simplesmente vai assinar, né? Porque ele precisa do emprego. Então, você pegar essa assinatura como uma base legal, ela não tem validade. Então, você tem que procurar outro fundamento, né? Outro fundamento legal. E aí, cada fundamento, cada base legal, ela vai ter um requisito. Então, é só importante mencionar isso, que eu acho que a questão maior que o segmento, a indústria, por exemplo, que às vezes não tem um dado ali como insumo do seu negócio, e às vezes, por vezes, não se enxerga na LGPD, é talvez entender que ainda que sua operação esteja
correta, né, digamos assim, né, porque é muito mais confortável um processo de adequação para uma empresa que é B2B do que para uma empresa B2C, né? Mas ela vai ter que, de alguma forma, inventariar esses dados, né? Que é o princípio lá da prestação de conta, né? Ela tem que estar em condições de prestar conta para as empresas. Então, ela vai ter que fazer esse exercício de revisitar os seus processos de negócio. Eu acho que talvez seja esse o maior esforço, né? Então, aí, doutor, nós podemos entender que muitas empresas já estão trabalhando com isso desde que saiu, que foi promulgada a lei. Mas tem algumas que ainda não despertaram para o tema. Nós estamos aí há menos de 4 meses do início da aplicação das sanções, né? E aí nós poderíamos considerar que esse levantamento de inventário, esse inventário a ser feito, poderia ser o ponto de partida do trabalho das empresas que estão ainda iniciando esse processo? Olha, qual a recomendação que eu trago aqui? O inventário é muito importante, porque só através do inventário que você vai conhecer quais dados você trata nos seus processos de negócio e vai identificar eventual gap, por exemplo. Olha, eu estou coletando, eu tenho uma base de dados aqui de dados sensíveis de colaborador que eu não precisava ter, que não tem uma finalidade. Ou eu tenho uma base de dados aqui de antecedentes criminais de colaborador que não está em harmonia com a jurisprudência, com a orientação do TST, por exemplo. Então, é muito importante o mapeamento do processo, né? Mas aqui eu arriscaria dizer que você começar a estabelecer essa governança em proteção de dados pessoais, começar a criar essas políticas, né? Essas diretrizes, seja ela de proteção de dados, de privacidade, com a conscientização dos seus colaboradores, com o treinamento dos seus gestores, porque no final das contas, né, no final de uma consultoria ou no final do processo de adequação, são os gestores que vão continuar tocando os seus processos, né? Então, eu acho que isso é de tamanha importância, né? Então, porque nós sabemos que é um esforço muito grande esse mapeamento de processo. Então, considerando que a lei já está em vigor, nós estamos aí no mês 4, praticamente às vésperas da entrada, talvez fazer esse trabalho de governança, de conscientização, de estabelecer essas políticas, né? E existem frameworks que orientam nesse sentido, né? Então, existe frameworks que entendem que o mapeamento é a primeira fase, mas existem outros que entendem que a política é a primeira fase, né? Que você precisa primeiro preparar a organização para receber, né? Você precisa preparar a organização para receber essa nova cultura de proteção de dados pessoais. Então, eu deixaria até aqui essa dica, né? Comece pela parte de governança, com a mobilização da alta direção, estabelecendo para as empresas que não têm políticas, aquelas que já têm, mas revisitando as suas políticas, né? Não aquela política copia e cola, pro forma, mas a política efetiva, né? Aquela que ela é trabalhada pela organização, que ela é disseminada por toda a organização. Mas, quando possível, essa é uma boa prática, né? Quando possível, sim, faça um mapeamento dos processos e a descoberta dos dados pessoais. Então, essa é uma abordagem talvez um pouco diferente. As consultorias seguiram inicialmente nesse caminho de entender que o mapeamento do processo é importante, e não que ele não seja importante, né? Mas considerando que a lei já está em vigor, para aquelas empresas que não começaram, talvez começar por essa parte de governança, de política, seja talvez uma estratégia bastante interessante. Porque aí, de alguma forma, você vai acabar minimizando, né? Você vai treinar o seu gestor para saber que, no final das contas, ele que vai ser o ponto focal para esse mapeamento de processo, né? De descoberta dos dados. Ele que lida com os dados no dia a dia. Então, ele estando bem treinado, ele vai começar já a olhar para os novos processos, ou até para as suas operações, já com esse olhar de prevenção de proteção de dados. Perfeito. Eu vou abrir para perguntas. Quem tiver pergunta, é só abrir o microfone, por favor, se identificar e fazer a pergunta. Eide, posso fazer uma pergunta? Sim, por favor, senhor Eide. Obrigado pela palestra, Jean. Eu tenho uma coisa bem simples sobre o e-mail. O e-mail tem 2 detalhes. Assinatura digital, telefone que funcionário, às vezes, embora nós proibimos, põe o telefone particular dele, ou troca no próprio e-mail, replicado alguns e-mails para várias pessoas com alguns dados de clientes
ou fornecedores. O que implica isso? Excelente pergunta, né? A responsabilidade é da empresa, né? Responsabilidade objetiva. Então, se houver um vazamento, state de segurança da informação, a responsabilidade vai ser sempre da empresa. Mas o que a empresa pode fazer para mitigar isso, né? E aqui eu vou voltar de novo na minha colocação anterior, né? Quando a empresa ela empreende todos os esforços, ela tem políticas de segurança da informação, política de privacidade, ela treinou os seus colaboradores, essa política também tem que ter um caráter punitivo também, então, ou seja, quando o colaborador ele violar uma regra, ele pode ser punido disciplinarmente ou até mesmo com a demissão, mas a empresa ela consegue pelo menos minimizar a sua responsabilidade. Mas a responsabilidade é da empresa, responsabilidade objetiva, ou seja, independente de culpa. Agora, todo esse esforço em mitigar esse risco, em conscientizar o colaborador, isso vai ajudar sobremaneira numa eventual responsabilização, e aí, quem sabe, até responsabilizar em algum momento o colaborador por ter violado essa política. Agora, essa proibição que você traz aqui, tem que ver de que forma que ela está instrumentalizada, né? Ela está no Código de Ética e Conduta, né? Os colaboradores foram treinados para isso, né? Então, são algumas medidas, né? Que aqui não são medidas técnicas, né? Nós não estamos falando de proteger o dado através de um antivírus ou de um firewall, mas é uma medida administrativa que ela é efetiva também, mas tem que se analisar como ela está sendo implementada, né? Mas considerando que, inevitavelmente, né, o vazamento pode acontecer, o incidente pode acontecer, mas nessa situação a empresa está resguardada no sentido de que ela evitou todos os esforços, né? E aí ela pode ter a sua responsabilidade minimizada. Obrigado pela resposta. Mais uma pergunta só, depois eu paro. Fica à vontade. Eventualmente, tem que fazer relatórios. Esse relatório tem que demonstrar processo interno, ou principalmente em forma de teste, e aparece o funcionário na foto. Eu tenho que pegar uma autorização ou eu tenho que esconder a face desse funcionário? Olha, podendo evitar coletar informações do funcionário é a melhor prática. Então, ter práticas para poder evitar, mas a depender precisa entender melhor esse processo, qual a necessidade de novo, a LGPD ela não vem para inviabilizar nenhuma operação, só que ela vai trazer alguns requisitos, né? Então, essa foto ela vai para onde, né? Onde ela vai estar armazenada, para qual que é a finalidade, né? Então, mas ter procedimentos, né? Eu assisti certa vez uma palestra que o palestrante disse que o dado é o novo urânio, né? Que quanto maior o volume, mais radioativo ele é. Então, ou seja, quanto mais dado pessoal se armazenar, mais risco a empresa está correndo. Então, por isso que é importante todo esse trabalho de treinamento, de conscientização dos seus gestores. Então, começar a criar uma cultura de evitar a coletar dados do pessoal. Agora, se for extremamente necessário, certamente vai ser encontrado um fundamento legal na LGPD. Isso não tenha dúvida. Se a finalidade for lícita, se for necessário para o negócio, existe um fundamento que valide essa operação. Muito obrigado e meus parabéns aí pela palestra. Obrigado. Mais alguma pergunta, por favor? Eu gostaria de fazer uma pergunta, Celso. Sim. Quando a gente fala em questão de consentimento, né? Nós estamos falando de consentimento daquilo que não é obrigação legal, né? Porque quando os dados circulam, né, dos colaboradores por questões legais, né, isso você precisa só dar o conhecimento, né? O que você Perfeito. faz com os dados e com quem que você circula, né? Perfeito. Correto. Quando você tem uma obrigação legal, aí você precisa catalogar, né? Dizer o seguinte, olha, esses dados eu preciso tratar, eu preciso coletar, porque existe uma obrigação legal. Porque existe uma tem portaria, a questão dos benefícios, plano de saúde, seguro de vida, o e-social, que é uma questão legal, né? A contabilidade que fecha a folha, e aí a gente sabe que aí, na realidade, a gente precisa fazer uma auditoria na contabilidade para ver como é que eles armazenam os dados, né? Que eles lançam no e-social.
mas tem questões aí até às vezes com banco, né? Abertura de conta, salário, né? Então tem uma série de informações que você circula por obrigação mesmo, né? Sim. Aí E você só dá aí conhecimento ao funcionário que você usa os dados para esta e essa finalidade. justamente, é a transparência do que você tem que dar para o funcionário, né? Uhum. Mas aí é você só entender, talvez a questão, o ponto de atenção é entender em qual situação realmente é uma obrigação legal, em qual situação vai ser o legítimo interesse da empresa, qual situação que é a execução de um contrato, entender na hipótese que é dado sensível, por exemplo, que você tem alguns requisitos diferentes, na situação que você tem dado de menor, de criança e adolescente, que aí você precisa do consentimento do tutor. Então, essas pegadinhas, principalmente nesse processo de gestão de pessoas, benefícios, segurança e medicina do trabalho, a questão do social, é muito mais você fazer esse inventário, né? Então, qual é o exercício que nós fazemos? Nós temos isso pode ser feito através de sistema, existe sistema de gestão de proteção de dados, que você consegue fazer isso, você consegue catalogar quais dados você coleta e você já faz a atribuição da base legal. Por esse processo de benefício aqui, a minha base legal é a execução do contrato, por exemplo, ou é cumprimento de obrigação legal. Mas tem situações que, a depender da realidade, uma planilha, tem consultoria que não gosta da planilha, eu não vejo nenhum problema a depender da realidade da empresa. Você tem uma planilha bem estruturada que você faça esse catálogo de dados, né? Mas você está correta. O consentimento é em situações específicas e eu gosto sempre de reforçar que o sentimento tem que ser livre, né? Então, e essa liberdade dentro do contexto laboral, ela é muito delicada, né? Então, certamente vai recair na questão do cumprimento da obrigação legal, como você mencionou, eventualmente na execução de um contrato de trabalho, que você coleta aquele dado para executar o contrato de trabalho, ele tem que estar relacionado diretamente com o contrato de trabalho, né? Então, para executar o contrato de trabalho, é necessário coletar esses dados? Aí sim, cabe a execução do contrato. Senão, aí você vai ter que socorrer a questão do legítimo interesse, aí tem que tomar um pouco de cuidado, porque o legítimo interesse ele traz algumas obrigações, né? Justamente por ser essa carta em branco, né? Então, é como se o legislador tivesse dito da seguinte forma: estou te dando voto de confiança, mas aqui você precisa ter um cuidado muito maior. Aí ele vai jogar um feixe de luz na questão da transparência, né? Na questão da segurança da informação, na questão de você analisar se realmente aquela atividade de tratamento, aquela coleta é necessária, se ela é adequada, se você está coletando o que é estritamente necessário para aquela operação, né? A questão se o seu interesse como, vou dizer como gestor, mas na verdade seria como controlador, não está sobrepondo ao interesse do titular, então tem um exercício um pouco mais, tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Mas você está corretíssima no raciocínio. E outra questão que eu gostaria só de verificar, por exemplo, a gente é uma indústria, né? E eu tenho uma portaria. E eu recebo, assim, ainda mais hoje nessa situação, diversos currículos, né? Diversos. Para os currículos que a gente coleta para vagas, né, internas, né? A gente está pedindo para que a pessoa faça um termo que ele está permitindo que a gente coloque esse documento no banco de dados por um período X, tá? Porque depois ele é descartado. Por que a gente põe esse período? Porque às vezes essa vaga que está sendo cumprida, às vezes quem foi selecionado não responde a expectativa e você continua com o banco de dados de quem você já selecionou. Agora, para os currículos entregues na portaria, seria melhor não receber? Porque é difícil, porque ali a pessoa põe todos os dados dela no currículo e deixa na porta. Sim. Aí é, de novo, uma análise de risco, né? Se é um canal importante para receber currículo, você vai ter que entender qual que é o seu risco, né? Você vai coletar o consentimento de cada pessoa que entrega o currículo, como você vai armazenar esse consentimento? Então, esse é um problema operacional que vai ter que ser enfrentado, né? Como você vai armazenar esse documento físico? Você vai escanear e colocar no banco de dados? Então, aí talvez o gestor se questionar se é importante
ele manter-se... Por isso que eu acho que a LGPD ela obriga o gestor a rever o seu processo e otimizar, né? Então, será que realmente esse canal é um canal importante? A depender da operação, pode ser que seja importante. Aí eu vou ter que entender como fazer esse ajuste. Talvez eu vou ter que ter... Ou eu deixo de coletar o currículo, não de coletar o currículo, mas de usar para essa finalidade de armazenar, né? Porque se eu excluir essa finalidade de armazenar para oportunidades futuras, eu não precisaria mais do consentimento. Eu só poderia usar a execução do contrato, né? Porque, na verdade, são procedimentos preliminares a um futuro contrato de trabalho. Então, eu poderia receber esse currículo. Se esse candidato não fosse selecionado essa vaga, eu descartaria. Mas aí tem que se analisar também qual que é o custo-benefício disso, né? Porque você tem que considerar que quem está recebendo esse currículo, alguém da portaria. Poderia ser aberto, por exemplo, quando a pessoa for deixar o currículo, né? A gente entregar um documento de um canal, né, digital que ele poderia inserir o currículo lá, ou nosso, ou da própria agência de trabalho. Porque é ele que vai inserir os dados e ali você pode pôr campos que você não precise de dados pessoais que estão digitados no currículo. Perfeito. E aí é até interessante que esse formulário tenha os dados que seja realmente necessário para o processo seletivo. Porque uma pergunta que é feita de forma corriqueira, tá, eu tenho um canal lá eu tenho um portal onde o candidato ele faz um upload do currículo. E se ele colocar um dado sensível lá? O meu sistema, o algoritmo, eventualmente, vai armazenar esse dado sensível. Então, talvez valha a pena, e aí vai ter que ser uma análise caso a caso, né? Para entender que talvez valha a pena você ter formulários com as informações estritamente necessárias para o processo seletivo, para que você não corra risco, né? Então, acho que tem que entender... o formulário e só as informações estritamente necessárias que não são nem dados sensíveis, né? Tirar essa questão dos dados sensíveis, mas que tem ali o nome, um contato telefônico, ou telefone ou e-mail, e as experiências profissionais dele para que a gente possa, se houver interesse, principalmente pelas experiências, entrar em contato com ele direto. E a depender até do apetite a risco da empresa, né? Até por um dever o excesso de zelo, ter um disclaimer, um aviso legal, dizendo que para que ele não informe dados sensíveis, por exemplo. Que é uma medida simples, né? Porque simplesmente você colocar um aviso legal no rodapé ali do formulário, que vai, de alguma forma, blindar a empresa. Aqui por um excesso de preciosismo mesmo, né? Certo. Mas excelente pergunta. Essa questão da entrega do currículo na portaria, ou até para o porteiro, muitas vezes, né? E aí, de novo, porque a portaria nossa é terceirizada, né? Então, na realidade, então... a gente fica até com medo do que é feito, se todos os currículos que chegam ali vêm para nós mesmo, né? E aí, uma outra dica, nesse caso, como a portaria é terceirizada, talvez tenha que chamar esse terceiro parceiro, aí vai entender, para esse compromisso de proteção de dados pessoais, ou incluir, talvez, no programa de treinamento. Porque, vamos pegar uma situação, se houver, eventualmente, algum incidente de segurança ou uma violação de dados, a empresa vai estar garantida, porque ela diz o seguinte, olha, eu empreendi todos os esforços para proteger o dado pessoal. Inclusive, nós promovemos o treinamento que foi extensivo aos nossos parceiros de negócio. Então, que são medidas que não são técnicas, são medidas administrativas. Você cria um programa aí de gestão de conhecimento e inclui esse parceiro. Certo. Tá. Obrigado. Por nada. Mais alguma pergunta? Doutor Jean, acho que nós estamos aí com 1h40. Eu tinha conversado contigo, né, da gente trabalhar em cima de 1h30, né? Acho que passou e acho que se deixar a gente fica aqui o resto da tarde, né? Eu quero mais uma vez te agradecer a tua disponibilidade. Você fez um comentário que eu tinha notado e não falei antes, mas você falou uma coisa que eu lembrei lá de 90, né? Algumas empresas já estão usando a LGPD como diferencial competitivo.
Então, explicando, falando, passando essa informação para o consumidor, para o seu mercado, né? Que ela trata dos dados de todos os envolvidos no negócio dela. Né? E eu lembrei lá de 90, quando saiu o Código de Defesa do Consumidor. Muitas empresas usavam o Código de Defesa como diferencial competitivo. E eu lembro que as construtoras tinham uma época lá, Plano 100, outros programas de construção habitacional, e o pessoal colocava isso, se ele não entregasse a obra em tanto tempo, ele indenizaria o comprador, né? E isso estava lá no Código de Defesa do Consumidor, ele estava falando da sua obrigação, mas isso vinha como um diferencial competitivo. E é interessante que esse argumento foi utilizado por alguns anos, não só em 90, mas por alguns anos posterior à promulgação lá do Código de Defesa do Consumidor. E eu vejo, pela tua fala, que isso está sendo usado novamente por algumas empresas. E é muito interessante isso. Né? Jean, o Cianfesp ele tem uma preocupação bastante grande com conformidade. A gente tem um trabalho há mais de 20 anos com conformidade de produto. Nós temos uma comunicação muito próxima com a BNT, com a direção da BNT e com todo o corpo técnico. Temos uma aproximação bastante grande com o Inmetro. E entendo aí que acho que um caminho que nós teremos para frente é também nos aproximarmos da agência, né? Porque aqui você trouxe essa ideia da conformidade, né? Da gente pensar na conformidade também dos dados que estão sendo tratados, administrados e tratados pela empresa. E aqui nós não combinamos, mas eu gostaria de te fazer um convite, de estar próximo aqui do Cianfesp, porque nós sabemos que nem todas as nossas empresas têm um corpo profissional que tenha condições de administrar esse trabalho ou iniciar esse trabalho. Vão precisar de um suporte. Eu gostaria de contar contigo e com a Correia Porto nesse início das atividades com as empresas. Gostaria de saber se nós podemos contar com vocês. A minha ideia agora aqui está chamando você e a Correia Porto algumas outras vezes para tirar dúvidas pontuais ou dispor do contato de vocês às empresas que nos procurarem sobre o assunto. Bem, com certeza, conte conosco. E Certamente, conte conosco. Obrigado. E uma primeira pergunta que me fizeram hoje, no início da tua palestra, é se o material poderá ser disponibilizado aos participantes. Nós tivemos aqui 48 pessoas participando da nossa reunião hoje. Então, se você concordar, depois eu peço para você me mandar em PDF o arquivo, e nós temos por hábito, no final da reunião, eu subo, como eu comentei no início, eu subo o vídeo para o nosso canal no YouTube e envio uma carta de agradecimento aos participantes, lá com o link do vídeo, e aí, se você assim permitir, nós enviamos também o material apresentado na tarde de hoje. Perfeito, eu compartilho sim, permito, pode compartilhar com o pessoal, e ficamos à disposição naquilo que for necessário, aqui no escritório, na Correia Porto, para apoiar o Cianfesp aí nesse processo aí de adequação com a nossa equipe aqui na área de privacidade e proteção de dados pessoais. Obrigado, Jean. Obrigado a todos que estiveram conosco na tarde de hoje. Obrigado o senhor Eide, né, por estar representando a nossa diretoria nesse evento. Uma ótima tarde a todos. E, mais uma vez, obrigado, Jean. Uma ótima tarde. Obrigado, hein? Boa tarde a todos.